Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar, né, o capítulo 2 aí do livro 2. Vai ser um capítulo bem legal para a gente estudar, mas é um capítulo muito teórico que requer algumas observações, tá bom? O nosso objetivo principal de estudar é a polaridade, né, e forças intermoleculares, tá? Polaridade, você vai entender como polaridade. Algumas substâncias são polar e outras apolar, a gente vai aprender. E vamos ver, por exemplo, as forças dessas polaridades. Quais são as forças, né? O que faz que essas moléculas atraiam ou repelem? E tudo isso intermolecular, tá? Isso aqui vai ser é, entre a molécula que está ali, entre os seus átomos ao redor. Esses átomos ao redor vão indicar, por exemplo, porque a geometria molecular de um átomo, como é que eles vão se comportar, se vai ser piramidal, linear, como é que o átomo vai se comportar, beleza? Entre os principais conceitos que a gente vai aprender é a geometria molecular, tá? Como é que esse átomo vai se comportar, como é que realmente tem uma estrutura da molécula de água, né? Como é que ela vai estar estruturada na sua forma? Será que é a mesma fórmula que ela estiver líquido vai ser a mesma forma gasosa? Então a gente vai aprender sobre isso. Polaridade de ligações, né? Polaridade da molécula, dipolo induzido, né? A dipolo instantâneo ou forças de London, que é a mesma coisa. E vamos falar sobre dipolo permanente e ligações de hidrogênio, né? Essa ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte que a gente vai aprender sobre ela. Então vem comigo aqui para a gente falar sobre a geometria molecular, tá? A geometria molecular, gente, o que é geometria molecular? O que seria essa geometria molecular? Essa geometria molecular é quando determinada quantidade de átomo, ó, se une para formar uma molécula. Beleza? Então tem aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio e tem oxigênio. Como é que esses caras vão se comportar? Esses caras vão se juntar e formar uma molécula de H2O. Mas será que a molécula de água é assim? Como é que é? H2O é assim? É assim? Como é que essa molécula de H2O seria? Tu entendes? Então, como é que é a geometria dessa molécula? Como é que elas vão ser ligadas? E você vai sempre lembrar de Linus Pauling, né? Porque através dele, do diagrama, é que a gente vai conduzir esse tipo de ligações e daí a gente vai observar a geometria molecular, tá? É importante que eles tendem a distinguir o espaço colocando o mais distante possível um dos outros. Por quê? Porque, é, é, vou logo dizer, a molécula da água nesse sentido, H2O. Porque esses caras vão ficar mais distante possível um do outro, né? Porque esses caras, você muito sabe que ele tem no seu redor elétrons. Elétrons têm cargas negativas. Então a tendência é que esses caras, forças contrárias, elas se atraem. Mas forças iguais vão fazer o quê? Vão se repelir. Então elas vão ficar mais distante possível, né? Entre os pontos, os pares de elétrons compartilhados, né? Por moléculas chamadas de ligação covalente, tá? Essas ligações covalentes, tá, gente? A gente já sabe que é através de compartilhamento de elétrons. A gente já aprendeu anteriormente que existe, né, três tipos de ligações. Ligações simples, né, dentro da geometria molecular. Ligações simples, que são apenas um traço, dupla e tripla. Mas dentro das ligações gerais, a gente sabe que existem ligações covalentes, que nós vamos estudar bastante elas aqui na geometria molecular. Mas também tem as ligações iônicas e metálicas, beleza? Mas vamos especificamente aqui, geometria molecular das ligações covalentes, tá? Formada pelas ligações covalentes. Então, Emerson, o que é possível para se determinar? Pô, a primeira coisa que você, para determinar a geometria molecular, é conhecer na molécula o átomo central. Beleza. Quem é o átomo central dessa molécula? Qual vai ser o cara que vai mandar? Então, vou logo falando para você que o átomo central é o cara que vai ter a maior quantidade de elétrons, que é a maior quantidade de ligações, tá? Então vem aqui, ó.
São alguns passos importantes, são esses 3 passos importantes. O primeiro passo é você identificar o átomo central, tá? E esse átomo central, quem vai ser ele? Quando a molécula apresentada pela sua fórmula molecular que tem o maior número de ligações, tá? Tá aqui, ó. Quem tem o maior número de ligações é o átomo central. Tu tem oxigênio, e o oxigênio, quando você faz a distribuição eletrônica, na sua nuvem eletrônica, ele vai ficar 2 ligações, uma à esquerda e outra à direita. Tu tem, nesse caso, o hidrogênio, que só tem, no seu caso, quando você faz a distribuição eletrônica, ele só tem uma ligação. Então, para me formar a molécula de água, eu vou usar o oxigênio ou o hidrogênio? Ah, Emerson, pela regra, quem tem o maior número de ligações. Nesse caso, o oxigênio, tá, gente? Então, o oxigênio vai ser o átomo central. Eu tenho um oxigênio no meio. E a molécula de água é H2O, beleza? Então, o átomo central vai ser o oxigênio ligado a quem? A um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro. Então, o primeiro passo que você tem que determinar é, nesse caso, o átomo central, beleza? Nesse caso, o átomo central aqui, ó, é o oxigênio. Segundo ponto, Emerson, determinar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo. Ó, a nuvem eletrônica, entenda como nuvem eletrônica, tá? Como uma ligação covalente simples, dupla ou tripla. Ou ainda, gente, um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes, eu quero mostrar para vocês aqui. Um par de elétrons não ligantes, observe. Observe essa molécula aqui, tá? Essa molécula. Quantos átomos eu tenho ligado? Suponha que aqui eu tenho um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Então eu tenho quantos átomos ligantes eu tenho oxigênio, esse átomo central que está no meio? Eu tenho 2, beleza. Mas quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Ah, Emerson, eu tenho um aqui desse hidrogênio, tenho outro aqui, olha aqui em cima, gente. Eu tenho um par de elétrons livres. Então esse cara tem 2 átomos ligantes, tá? Mas ele tem 3 nuvens. Por que ele tem 3 nuvens eletrônicas? Ele tem um par de elétrons livres e tem esses outros 2 átomos. Tranquilo? Então volta aqui comigo. Segundo passo é você determinar o número da nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é identificada por tipo de ligações, pode ser simples, duplas ou tripla, simples, dupla ou tripla, e pelo número de ligantes, pode ser até um par de elétrons livres, tá? Então, o átomo pode ter 2 ligantes, mas 3 nuvem eletrônica. Terceiro passo, visualização das posições relativas ao átomo ligante ao redor do átomo central. Observe que a distribuição cria a imagem na figura geométrica. Um átomo espacial basta apenas interligar o átomo através dos traços. Lembrando que quando esses átomos têm elétrons ao seu redor, eles vão se repelir ao máximo e formar uma estrutura angular. Beleza? Então, teoricamente, gente, ó. Teoricamente, você tem, para classificação geométrica, você tem quando a molécula tem um átomo central, tá? Quando é que ela vai ter um átomo central, Emerson? Nesse caso, ela tem a ausência de um átomo central. Então, quando a molécula tem a ausência de um átomo central, significa que ele pode ser, ó, um oxigênio, ligações de nitrogênio. Nesse caso, ele vai ter um elemento, ele pode ser diferente, né, um do outro, ou ele pode ser iguais, tá? O que isso acontece? Esses dois caras, até pode ser o hidrogênio, ele só tem um elétron, como também o cloro, ele só tem um elétron na sua última camada. Eu estou dizendo isso aqui, ó, gente. Você tem um hidrogênio e ele só tem um elétron na sua última camada. O cloro, na sua última camada, um elétron. Então, os dois têm as mesmas cargas. Assim também com uma ligação de hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Ou seja, a ligação do hidrogênio aqui, como está marcada, ele possui um elétron. E o cara também, ao redor dele, só tem um elétron. Então, eles compartilham esse elétron, beleza? Quando eles compartilham esse elétron, ele forma esse tipo de ligação aqui, ó. Então, o que é que acontece? Como esses caras têm a mesma carga, ele vai formar esse
tipo de geometria. Nós dizemos que esse cara ele tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então é como se tivesse um hidrogênio desse lado, um hidrogênio desse outro, beleza? Como ele tem a ligação formada deles aqui, como ele tem ao lado, então essa vai repelir para um lado e essa para o outro, beleza? Um para a esquerda, outro para o direito. Ele tem a mesma carga. Como ele tem a mesma carga, a geometria aí vai demonstrar um ao redor do átomo, não tem átomo central, mas eles vão ficar uma repelida ao lado do outro, tá? Uma repelida ao lado do outro. Então ele ficaria assim e assim, quando está sem átomo central, uma repelida ao lado do outro. Quando é que eu tenho um átomo central, Emerson? Eu tenho um átomo central aqui no meio, ó. Esse átomo central vai ter uma molécula do lado, outra do outro, um átomo do lado, um átomo do outro, mas esse átomo possui as mesmas cargas. Por possuir as mesmas cargas, eles vão se repelir um para o lado do outro, formando o mesmo tipo linear. Observe que essas duas moléculas, uma com átomo central e a outra sem átomo central, mas ela possui as mesmas cargas eletrônicas ao seu redor. Isso significa que eles vão fazer uma geometria linear, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um bizu para vocês bem legal. Ó, aqui, ó, uma molécula como ela ficaria. Vamos passar. Emerson, e se eu tiver nesse caso, já vendo que tem duas nuvens, se eu tiver três nuvens, Emerson? Se eu tiver três nuvens, simples demais, gente. Na ocorrência dessas três nuvens eletrônicas, você pode ver. Deixa eu aproximar para vocês. Na ocorrência dessas três nuvens eletrônicas, tá? Essa se distribui numa forma angular de 120 graus. Então, o ângulo dessas moléculas será de 120 graus. Ou seja, imagine que tem uma ligação aqui, outra aqui, outra aqui. Tá ligando esses átomos. Então, essa geometria será ao redor desse átomo central. Observe que tem um átomo central aqui no meio. Será uma forma de ocorrência de 120 graus, do ângulo, uma angulação de 120 graus. Então, um exemplo aqui, a ligação do ozônio, né? Você tem um átomo ligante nesse lado, um átomo ligante nesse outro lado, e aqui em cima você tem um par de elétrons livres. Se eu te perguntar quantos átomos tem ligado ao átomo central, tem dois, um aqui e um aqui. Só que esse átomo central, ele tem um outro carinha aqui, um par de elétrons livres. Ele tem três nuvens, mas só tem dois átomos ligantes. Tranquilo? Sem estresse, é bem tranquilo, tá? Eu só quero chamar a observação de vocês para isso aqui, ó. Para esse pontozinho aqui. Os átomos ao redor do átomo central gerando uma distribuição triagonal, também chamada triagonal plana ou triangular, tá? Essa forma triagonal plana, você tem a forma de hibridização. Não é para agora, tá? SP3, SP2 e SP. Não é para agora. Mas eu quero que você grave por enquanto isso, que a forma triagonal plana, como está falando aqui, é que você consegue escrever no plano essas moléculas, que pode ser somente SP2 ou somente SP. Isso é mais na frente, mas eu quero chamar só o ponto de você para que vocês possam aprender bem esse ponto. Na frente a gente vai comentar mais profundo, beleza? Emerson, e quando eu tiver também quatro átomos ligantes ou quatro nuvens eletrônicas, tá? Essas nuvens eletrônicas, gente, pode ser considerada como ligações ou mesmo par de elétrons. Não se esqueça disso, não esqueça, tá? Então, eu vou ter quatro átomos ligantes, com angulação de 109 graus, tá? Eu tenho aqui, ó, esses quatro ligantes. Imagina que eu tenho um carbono aqui no meio e eu tenho, nesse caso, hidrogênio aqui ligado a ele. Eu tenho um átomo central e os seus ligantes estão ao seu redor. Será exatamente essa a estrutura, tá? Com 109 graus ao redor de um átomo para o outro. Então, você, por exemplo, ó, resumidamente, nós temos, por exemplo, a molécula da água. Olha como ela formaria. Elas vão se afastar o máximo possível dos hidrogênios, formando essa forma, geometricamente. Essa outra forma aqui da amônia, né? Da amônia, também vai formar, é uma amina, se for ligada a um carbono, mas a molécula é amônia. Então vai formar essa geometria molecular. Ou ainda o carbono tetraédrico vai formar essa geometria molecular. Então,
posto isso, gente, essa formação ela pode ser angular, piramidal e tetraédrica, tá? Quando é que vai ser angular? Quando tiver essa formação. Quando é que vai ser piramidal? Quando tiver essa formação. Quando é que vai ser triagonal? Quando tiver essa formação. Os átomos vão sempre se repelir para os lados o máximo possível por causa das suas nuvens eletrônicas. São elétrons, são cargas eletrônicas negativas, então por isso eles vão se afastar o máximo possível para formar essas formações triagonal. Resumidamente, ó, você pode ter forma linear, angular, tá aqui, ó. Você pode ter forma triagonal plana ou pode também ter triagonal piramidal. Ela vai formar como se fosse uma pirâmide. Você pode também ter tetraédrica. São as 4 ligações que eu tinha mostrado para vocês aqui. Então, alguns exemplos. Por enquanto, vamos ficar só nisso e como se é essa forma triagonal, né, piramidal, tetraédrica, plana, angular, linear. Então só observe como elas vão formar. Sempre lembrando que a formação aqui ao lado serão nuvens eletrônicas e elas vão se repelir o máximo possível, né? Pode ser caso de 180 graus, né? Pode ter caso maior em que essas formações podem ser de 109 graus, né? Como tem essa molécula aqui, ó, 109 graus, e pode ter caso ainda de 120 graus nessa molécula. Então, nós temos casos de 180 graus, beleza? 120 graus e 109 graus. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Nos encontramos na próxima aula. Se liga aí.